Nós vimos para intensificar. Nós vimos para magnificar os corações que anseiam por se tornar livres. Corações que anseiam por provar da consciência de Deus aqui neste corpo. Por incendiar este corpo e ser incendiado pelas energias do Espírito Santo. Para então serem transformados em um átomo permanente no ser de Deus. E para retornar àquelas oitavas onde existe oportunidade ilimitada de expansão. Nas dimensões sem tempo nem espaço do Espírito. Aqui está interessante o termo que o mestre usa, né? O átomo permanente no ser de Deus. Então, essa consciência individualizada, que evoluiu nos planos da matéria e conquistou sua ascensão, ela passa a ser um átomo permanente no ser de Deus. Quer dizer, ela não perde a sua individualidade, ela continua... Mestre Lanello continua sendo Mestre Lanello, o Saint Germain continua sendo Saint Germain, a Moria continua sendo a Moria. Cada um deles representa um átomo do ser de Deus, né? Uma individualidade específica, com uma sabedoria específica, com uma realização crística específica. E aí então adentram essas oitavas de expansão ilimitada, né? Onde não existe tempo nem espaço. É preciso que ele cresça e que eu diminua. São as palavras de João Batista, que demonstram o carinhoso cuidado que tinha pelo Mestre Jesus. Ele estava se referindo a Jesus, né, que foi seu discípulo, e dando uma demonstração de qual que é a atitude do verdadeiro Mestre, do verdadeiro Guru. O verdadeiro Mestre, ele quer que o discípulo supere a ele mesmo, né? Ele quer ver o discípulo crescendo, mesmo que ele precise diminuir, né? Conforme a humanidade contempla a criação e inquire dentro de si mesma sobre os propósitos da mesma, ela deve compreender que é o fogo do coração que deve ser aumentado no plano da Mater, e que o pecado e o senso de pecado, na separação do eu externo em relação à sua fonte, é que deve diminuir. Então, essa diminuição que o mestre está se referindo, na verdade, jamais vai ser a diminuição do ser crístico, né? Isso que ele estava querendo dizer, por exemplo, você pode ter... Vamos pegar o exemplo contrário, né? Você tem aqui a pessoa que ensina a outra, assim, num senso mais humano, né? De repente o discípulo começa a ser melhor que o professor, e o professor vira e fala assim, você está querendo brilhar mais do que eu e tal. Não é uma coisa, muitas vezes não é uma coisa consciente, mas é uma coisa que acontece no plano das relações humanas, né? De o professor querer manter o aluno sempre abaixo dele, né? No senso divino é o contrário, né? O professor vai justamente renunciar a essa vontade do eu humano, né? De se afirmar como superior e se alegrar nas realizações do seu discípulo, né? Ou seja, diminuindo o pecado, né? A separação do eu externo em relação à fonte, né? Porque realmente, se a gente está relacionado, ligado à fonte, supremo é Deus, né? E pronto, assim, existe a lei da hierarquia, mas ninguém precisa se afirmar como superior a ninguém. Simplesmente cada um tem seu lugar designado por Deus e, né, não tem esse senso de disputa ou de superioridade. O progresso e a iniciação do discípulo na senda serão em proporção direta ao aumento da medida da chama do espírito que é ancorada na forma. Então o mestre está trazendo aqui para a gente a percepção de que a necessidade é a gente manifestar cada vez mais na Mater esse fogo espiritual, essa chama trina em equilíbrio, e aos poucos, conforme a gente equilibra ela, conseguir expandi-la também. Isso é uma sabedoria que o Mestre Saint Germain trouxe, que primeiro a gente precisa equilibrar a chama trina para depois poder expandir, né? Então, aqui o Mestre está falando também que a gente vai fazer progresso e vai receber as iniciações na senda na medida que a gente conseguir ancorar a chama do espírito na forma, né? Quer dizer, e é uma lei matemática, assim, se a gente fizer uma medidazinha aqui de conseguir ancorar a chama na forma, a gente vai progredir essa mesma medida, vai receber as iniciações nessa mesma medida, né? É uma lei proporcional e matemática, exata. A gente recebe exatamente aquilo que a gente planta, né? A chama trina da vida vibra no nível do espírito. Deixa eu retornar esse slide anterior e falar uma coisa. Por exemplo, às vezes a gente pode querer receber dons do Espírito Santo, alguma coisa do tipo, né? Mas será que a gente está preparado para receber aquele dom? Né? Que uso que será que a gente faria daquele dom? O Mestre Germain falou no curso dele, falou assim,
Nem sempre peça por mais poder. Peça por maior sabedoria para usar o poder que você já tem, né? Então, é isso. Deus vai nos dar o progresso e a iniciação, ou seja, os dons e o que quer que seja, ele vai nos dar na medida que a gente mostrou que a gente é capaz de lidar, né? Pela nossa própria capacidade de magnetizar maior fogo espiritual dentro de nós e sustentá-lo fazendo bom uso desse fogo, né? Senão seria um abuso de poder por parte de Deus, né? Nos dá um poder que a gente provavelmente ia utilizar mal e não ia ter o respaldo, assim, o senso de disciplina interior e sabedoria para fazer o correto uso do que nos é dado, né? Então por isso que essa lei ela opera de uma forma proporcional e matemática, que é o que acaba garantindo as melhores condições possíveis para que nós façamos bom uso dessas energias concedidas, né? A chama trina da vida vibra no nível do espírito. Ou seja, ela está na gente, ela está dentro do nosso coração, mas ela vibra no nível do espírito. É o ponto, como o Mestre falou antes, o ponto focal que é capaz de unir a nossa matéria, nossos 4 corpos inferiores ao espiritual. É o ponto focal de Deus como espírito manifestando-se no homem, cuja alma atualmente ocupa um ponto de contato no tempo e no espaço, que é para a realização de Deus como mãe. Ou seja, para que Deus possa vir para a matéria também, nós estamos aqui, né? Nós temos uma função dentro dessa hierarquia e dentro dessa transmissão do espírito para a matéria. Que vos torneis unos conosco em todos os planos do ser é a meta da nossa comunicação. E o nosso amor pela humanidade que evolui é tão grande que, se fosse possível, nós daríamos a nossa própria vida pela salvação de todos. Quem tentar salvar a sua vida, a perderá. Quem quer que perca a sua vida por amor a mim, este a encontrará novamente. Isso aqui é uma fala de Jesus na qual a gente deve meditar constantemente, assim, né? O que isso significa, né? O que seria salvar a vida? Deus não quer que a gente esteja vivo, que a gente faça as nossas obras, né? Obviamente que ele não está se referindo a um senso material, assim, né? O que ele quis dizer é salvar o velho homem, né? Salvar os velhos padrões, todas as questões que precisam ser sacrificadas, né? Que o mestre Lanello citou anteriormente. Se a gente ficar querendo guardar essas coisas, segurar os velhos hábitos, os velhos padrões, mas acho que tudo bem, é só um pouquinho e tal, a gente vai estar perdendo a nossa vida, né? Quer dizer, perdendo a nossa oportunidade de realizar a vida eterna, né? Quem quer que perca a sua vida por amor a mim, ou seja, quem quer que entregue assim, ama tanto a Cristo que fala assim, não, eu entrego tudo na sua mão, você sabe melhor que eu, me ajuda, separa o joio do trigo e faz a sua vontade na minha vida. Esse vai encontrar novamente a vida, né? Por quê? Porque Jesus ou o Cristo ou os mestres vão nos ajudar a fazer essa separação e entregar de volta a nós a vida, a verdadeira vida, né? A vida eterna, a vida de Deus, né? A essência daquilo que nós realmente somos, né? E só para pontuar aqui também, né, alguns dos discípulos de Jesus manifestaram isso no plano físico, né? Tanto Jesus, né, que realmente entregou sua vida num sentido bem concreto e material, assim, né? Como também Pedro, né? E alguns mártires na história cristã. Mas isso não precisa necessariamente ser uma manifestação material, né? O mais importante mesmo é o sacrifício no nível da alma, né? Dos aspectos da alma que precisam ser sacrificados, né? Na história do cristianismo tem muito essa questão assim de manifestar, né? De tornar aquilo visível para as almas que virão depois, né? Então por isso que teve essas manifestações concretas mesmo, para dar o exemplo, dar uma demonstração do que está acontecendo no nível da alma. É como se fosse uma dramatização do que está acontecendo no nível da alma, de forma visível no plano material, para que os discípulos possam seguir, entender e seguir, né? Quando a gente vê a coisa manifestada, parece que fica mais palpável, mais claro. Entendi o que eu preciso fazer, né? E a gente segue o Cristo no sentido interno. Assim, nós pretendemos aprimorar a vida de Deus, perdendo a nós mesmos no serviço a incontáveis bilhões,
nós percebemos que conforme alimentamos os fogos da divindade aqui embaixo, assim também a nossa vida, com o Deus individualizado no Espírito, é aumentada aqui em cima. Então, ou seja, os mestres dão de si mesmo, né? A gente está estudando o amor divino aqui, a hierarquia de Aquário, né? Quanto mais a gente der de nós mesmos e dispostos realmente a entregar tudo de nós mesmos, mais a gente vai receber, né? Essa é a lei da prosperidade e da abundância de Deus, e que contraria o senso humano, né? De escassez, assim, de que não, mas se eu der algo, eu vou parar de ter aquilo, né? Eu tenho uma caneta aqui, se eu der essa caneta para uma outra pessoa, eu não vou mais ter caneta, né? Então a humanidade muitas vezes pensa dessa forma mais materialista, né? Só que a lei espiritual, ela é o contrário, né? Quanto mais você der de si mesmo, quanto mais você der aquilo que você recebeu, mais você vai receber, né? E isso vale inclusive para os dons materiais, né? Desde que seja dado um intervalo de tempo suficiente para os ciclos acontecerem e as coisas retornarem a nós, né? Mas quando a gente realmente dá aquilo que a gente tem, com alegria, sabendo que Deus vai retornar a nós, é uma lei de multiplicação. E aí vem cada vez mais abundância, cada vez mais prosperidade, cada vez mais amor, né? O amor, ele não mede quanto que ele vai dar de si mesmo, né? Ele simplesmente dá pela alegria de dar, de ter algo para amar, né? Por que Deus criou toda essa pluralidade de manifestações no universo, né? Tudo isso que o mestre estava se referindo antes, esses vários pontos focais, essa pluralidade de manifestações. Por quê? Porque Deus quer ter algo para amar, né? Se ele tivesse apenas dentro de si mesmo, ele não teria algo para amar, né? E é da mesma forma, nós realizando Deus em nós, vamos amar, e não porque isso seja uma obrigação, ou porque a gente precisa, medindo quanto dar de si mesmo, quanto eu estou recebendo, não. Pela simples alegria de ter algo para se amar, né? Porque o amor, ele transborda, ele quer ser comunicado, ele quer chegar, né? É uma vontade que brota do próprio amor, né? E que bom que existem outras pessoas, existem seres que estão precisando desse amor e que a gente pode ser esse elo, né? Espalhando esse amor aqui onde nós estamos. Conforme guardais o contato com a hierarquia sobre a Terra, nós aumentamos esse contato no céu. É uma lei também, matemática exata. Quanto mais a gente der de nós mesmos, mais nós vamos receber e mais nós vamos sentir o contato com a fonte. E todas as evoluções de Deus, embaixo como no alto, movem-se adiante na espiral cósmica de um destino que foi preordenado desde o princípio. Um destino que é a liberdade dos filhos e filhas de Deus para escolher ser a expressão plurifacetada da chama trina da vida. Aqui entra uma coisa bem interessante, né? Porque ele fala primeiro que o destino foi preordenado desde o princípio, e depois ele fala que esse destino inclui a liberdade que a gente tem de escolher. Então, assim, se a gente for pensar isso a partir do intelecto humano, parece uma contradição, né? Como assim? Então, é pré-ordenado, mas a gente pode escolher? Né? E se eu escolher diferente? Estava pré-ordenada essa escolha que eu fiz, né? Se eu resolver que agora eu vou desligar essa reunião e parar de dar os ensinamentos dos mestres ascensos, estava pré-ordenada essa escolha? Né? Por exemplo, né? Não é isso que os mestres estão querendo dizer, né? Deus tem um plano, tem algo que é pré-ordenado, né, que é perfeito, a manifestação perfeita do plano divino, mas ele precisa que nós escolhamos nos conformar a esse plano e agir de acordo com ele, né? Isso precisa ser por uma escolha livre, né? Não pode ser, Deus não é um tirano, ele não pode impor isso a nós e vai ser tudo do meu jeito e pronto, né? Quando a gente escolhe pela nossa própria vontade, entregando essa vontade de volta a Deus e fazendo com que essa vontade se torne uma com a dele, essa é a verdadeira liberdade, né? A liberdade de escolher ser a expressão plurifacetada da chama trina da vida, né? Então a liberdade não é a gente fazer o que der na telha, então me deu na telha aqui desligar a reunião, então não, né? A gente está realmente, se a gente fizer isso, a gente está negando esse molde, esse destino pré-ordenado
e atrasando a sua manifestação. Na verdade, a gente não consegue negar totalmente e impedir que isso se manifeste, porque como o Messi colocou, está pré-ordenado e é o molde que vai se concretizar, né? Porque tudo que estiver fora desse molde vai entrar num ciclo de concentrar-se num ciclo de autodestruição, né? Pela própria escolha. Então, o máximo que a gente pode fazer é atrasar, né? E de fato a humanidade está atrasando esse plano há muito tempo, né? Cada vez que escolhe fazer coisas que não estão de acordo, né, com a vontade de Deus. Então, as nossas escolhas elas entram nesse sentido de acelerar ou atrasar a manifestação desse destino pré-ordenado. E ele pode se manifestar agora, nesse exato momento, né, se nós realmente quisermos. Está aqui, está sempre disponível, sempre presente, como o Messi falou anteriormente na aula de hoje. Eu sou o vosso, para a salvação de um planeta e seu povo. Flanela.